O Guedes está falando aqui agora, dando alguns depoimentos, e eu queria falar primeiro um pouco mais de política, né? O mercado financeiro não tem ninguém específico, mas já demitiu o Guedes umas 327 vezes e agora realmente parece que ele está se aproximando, né, do mercado, enfim, vindo com boas notícias em relação ao fiscal, falando de concessões, de até privatizações, né, de toda essa agenda, né? Será que agora, daqui para frente, a gente deve ter um Guedes muito mais próximo, né, já aproveitando também os bons indicadores, né, do próprio da questão de arrecadação, enfim, todos os indicadores. Tem o PIB para sair também, que pode ser uma leitura positiva também. Será que a gente vai ter um Guedes mais próximo, né? Essa é a primeira leitura, e se na mesma leitura, se ele está fazendo isso por ele mesmo, ou será que realmente tem alguém também influenciando essa aproximação do Guedes, ou pelo menos um discurso, né, um discurso mais otimista, né? Como é que você tem visto essas últimas falas, não só de hoje, mas na semana passada ele já vem se mostrando mais ativo, né? Eu diria que o Roberto Campos, presidente do Banco Central, ele já demonstrava isso, né? Uma articulação junto ao Congresso e também falando dos números melhores de arrecadação, e o crescimento poderia surpreender, até por conta o pessoal falava, pô, tem que subir juros mais rapidamente, ele falava, olha, a arrecadação está melhor, o crescimento também está melhor, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. O Guedes parece que voltou, de 10 dias para cá, ele voltou a ser o Guedes anterior, né, de antigamente, digamos, de 2 anos atrás. Porém, ele se decepcionou muito, primeiro com a parte política, né, com o Congresso, e teve muitas rugas, né, muitos ruídos ali em relação a isso. Acho que ele tende a aproveitar, não acho que foi alguém que chegou para ele e falou, mas eu acho que ele aproveitaria os bons ventos para falar, olha, cenário aqui, a gente está arrecadando mais, mesmo sem auxílio emergencial, que só retomou em abril, crescimento econômico tende a surpreender positivamente, a gente viu a OCDE no ano passado, FMI, todo mundo falando em recessão de 9%, foi 4%, mas no segundo semestre aqui no Brasil a gente teve auxílio emergencial. Primeiro TRI foi bem forte sem auxílio emergencial, mesmo com restrições, com a segunda onda, tudo isso. Então, assim, eu vejo um cenário que tende a ser positivo e o Guedes vai querer capitalizar em relação a isso. Fora que a gente viu, sempre cito isso, a SEDAI com interesse 100%, mais maior do que 100%, 22 bilhões de reais de outorga arrecadados, é uma concessão, não é uma privatização, 35 anos, fora os investimentos que serão feitos. Então, assim, o que ele está vendo, junto com o Tarcísio, com a parte de infraestrutura, é muito interesse dos investidores, tanto investidores domésticos quanto investidores estrangeiros. A gente vê isso nos blocos, né? Esse foi no bloco da SEDAI, a gente tinha investidores estrangeiros também, né? Unidos com outros operadores, com outros investidores domésticos. E aí ele está falando, olha, tem aqui um monte de rodovias, concessões no Paraná, o governador falou, olha, tem um monte de rodovias aqui para licitar. Então está todo mundo vendo a necessidade, eu digo, os governadores, de licitar concessões de rodovias, ferrovias, tem a da ferrovia sendo entregue agora, também na parte de grãos, né, que liga o interior do Brasil direto a Santos. Então, acho que esse cenário é positivo e o Guedes resolveu aparecer porque mostra que os números estão melhores, os indicadores econômicos, tanto cenário externo quanto interno. E ele falou de um dólar a R$3, né? Isso, é por isso que ele vem com isso. Por que ele não fala, ó, a próxima parada dólar é 5, depois 4,50, mas 3? Aí vira piada, né? Não precisava disso, né? Então, é muito mais fácil, ele falar, eu farei isso, olha, eu acredito no dólar a R$5 a próxima. A gente analisa, porque ano que vem tem eleições e tem que gerar uma volatilidade. Depois, atingiu 5, vamos analisar novamente o cenário, pode ser 4,50. Mas não tem porquê, ele pode até acertar que o dólar poderia ir a 4 e ele falar 3,80, mas vai todo mundo rir. Esse é o ponto. Então, vai mais devagarzinho, porque ele falou um monte de privatizações, concessões, a gente teve a pandemia no meio do caminho, e um congresso também, um governo ali, uma parte do governo não querendo, né, nacionalista, não querendo privatizar alguns ativos. Mas acho que ele está aproveitando o momento atual, que é um momento positivo, de melhora da economia, de números melhores, indicadores, apesar da taxa de desemprego ainda alta, mas de números melhores em relação a isso, para, novamente, tentar pegar esse protagonismo, né?